Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, dia 1º de setembro de 2021, estamos começando o nosso episódio número 109. Nosso episódio número 109. E como eu já tinha dando alguns spoilers aqui pelo Instagram, é um tema que eu tenho digerido um pouquinho aqui e tenho pensado em falar sobre ele já tem algumas semanas. O tema de hoje é serenidade, coragem e sabedoria. Serenidade, coragem e sabedoria nos momentos de mudança, nos processos de aceitação, nos desafios relacionados à ansiedade. Que horas que talvez a gente precise de mais serenidade, que horas que a gente precisa de mais coragem, de mais sabedoria, o que a gente precisa aceitar, o que a gente precisa mudar e o que isso tudo tem a ver com a nossa ansiedade. Ou seja, temos bastante coisa para falar, segue comigo aqui. Boa noite para você que está acompanhando aqui ao vivo pelo Instagram, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia para você que está acompanhando, seja em vídeo ou seja em áudio, em algum outro aplicativo de podcast, em alguma outra rede. Então, tudo de melhor para vocês. Quero dar um alô pro pessoal que está acompanhando aqui ao vivo. Vamos construir juntos. Se você puder, pegar um papel, uma caneta e anotar algumas questões que eu vou perguntar aqui, eu acho que vale a pena. Claro, se você estiver dirigindo, caminhando, fica tranquilo, vai pensando, abre sua mente, abre seu coração e vamos tocar brasa. Deixa eu já fixar aqui o nosso tema e dar um alô pro pessoal, se quiser falar de onde você está falando, o seu nome. E a gente começando, estou muito feliz, está retomando o nosso Fala Ansiedade. Oi, Socorro, boa noite, Lucilene. Fala, grande André, belíssimo tema. Valeu, André é nosso parceiro aqui das antigas do Fala Ansiedade. Givânia, boa noite. Adriana, boa noite. Jaci Santos, né? Boa noite. Eduarda, tudo bem? Nila, como é que vocês estão? A Costa Isabel, né? Serenidade, exatamente. Gilvânia, boa noite. A Adna, tão difícil, é desafiador mesmo. Adna, vamos falar sobre isso, né? Que momento que talvez a gente precise de mais serenidade? Que momento que a gente precisa de mais coragem? Que momento que a gente precisa de mais sabedoria? Normalmente não são em momentos fáceis. E é no momento que a gente pode desenvolver a nossa serenidade, que a gente pode desenvolver a nossa coragem e desenvolver a nossa sabedoria. Não é assim, eu nasci sereno ou não nasci sereno, nasci corajoso ou não nasci corajoso, e muito menos sábio. É algo que a gente constrói, é algo que talvez venha a partir da reflexão, às vezes de momentos dolorosos, momentos difíceis, momentos de decisão interna, momentos de buscar uma força interior e de escolher de alguma forma como a gente quer lidar normalmente com situações desafiadoras, né? Então, por isso que eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui no nosso Fala Ansiedade, que é sempre voltando para os desafios que a gente está vivendo em relação à ansiedade, talvez já em crise de ansiedade, e que tem muito a ver com o que eu preciso mudar, o que eu preciso aceitar, como é que eu vou diferenciar o que eu preciso mudar e o que eu preciso aceitar. Esse é um tema que eu fiquei pensando, teve uma semana que em alguns atendimentos, né, no meu acompanhamento individual, vieram alguns temas que eu fiquei refletindo sobre essa reflexão. E eu quero dizer também de onde eu tirei esses 3 valores, né? Acho que é importante dar aqui uma referência também. Então vamos nessa, legal, Adna, Pinzol, tudo bom? Boa noite, Isabel, legal. Bom, gente, espero que vocês estejam bem por aí. Valeu, Ana Célia, grande abraço para você também. A Adna dizendo que está na Bolívia, né? Ansiosa para voltar para casa. Espero que você volte bem.
Alexandre, né? Alexandre falando de Olinda. Ah, não, a Nila, né? Que tá falando aqui de Olinda. Valeu, gente. Opa. Bom, pessoal, primeiro, vamos dar uma contextualizada aqui. Primeira vez que eu quero deixar claro que como eu tive contato com essa ideia, e qual que é a ideia aqui? Eu estava estudando na Universidade de Brasília ainda, já vai dando um spoiler aí na idade, né? Porque isso foi lá para, sei lá, deve ter sido em 2003, 2004, 2005, eu me formei em 2007. Então, ou seja, uns 16, 17 anos atrás, por aí. E eu tava ali numa Xerox, perto da faculdade de educação. Hoje até eu tava lá de novo falando com a Denise, pessoal que acompanha a Rádio Jacobina aí na Bahia. Se vocês são da Bahia aí, fiquem ligados, a gente tivemos dois episódios não, né? Um programa, a Conexão Jovem da Rádio Jacobina, que quem conduz é a Denise Ferreira, me chamou uma vez, hoje eu tava lá de novo com ela e com toda a audiência. E a gente tava conversando, né? E eu falei que eu sempre fui muito interessado na área da educação. Então eu fiz psicologia na Universidade de Brasília, aqui na UNB, mas eu fiz muitas matérias da educação também, né? Então eu sou muito fã da área da educação e hoje, como eu disse lá para o pessoal da rádio, eu me considero um psicoeducador também, que é a gente trabalhar com a educação e falar sobre questões relacionadas à emoção, as questões psicológicas, questões que infelizmente a gente não aprende na escola, muitas vezes não aprende em casa. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que eu estava lá numa Xerox, na época a gente tirava muita Xerox, não sei como é que está hoje, mas eu estava lá na Xerox esperando a minha vez e de repente eu vi coladinho ali na parede ali da Xerox era uma oraçãozinha ali, né? Que é: dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dai-me coragem para mudar aquilo que eu posso. E dai-me sabedoria para discernir entre essas duas. Quero deixar claro aqui, quero contextualizar, e quando eu li essa frasezinha, essa oraçãozinha, me chamou a atenção ao ponto de ter me gravado ali na cabeça. E eu depois fui pesquisar e ver da onde veio isso, eu não lembro na época. Eu vi algumas referências falando de uma oração da serenidade, que foi utilizada, ou talvez até ainda utilizado no AA, né, nos Alcoólicos Anônimos. Depois eu vi uma referência citando que talvez isso seria uma oração de São Francisco. Confesso que na internet a gente vê de tudo, diferentes referências. Independente disso, não quero trazer aqui como uma orientação religiosa, claro, respeitando muito qualquer orientação religiosa, qualquer prática religiosa ou espiritualista. Mas o que eu quero trazer aqui é que mesmo a partir de sendo então uma oração, eu quero trazer uma reflexão para que possa nos estimular o nosso autoconhecimento, para que a gente possa olhar melhor para a gente mesmo, olhar melhor, talvez então será que desenvolver esses valores, será que fortalecer esses valores pode ser importante para mim? Será que o que eu percebi nessas algumas semanas atrás, uns meses atrás, que às vezes eu acabo aceitando aquilo que eu posso mudar e acabo não aceitando aquilo que não está no meu controle, querendo mudar aquilo que não está nas minhas mãos e aceitando aquilo que eu posso mudar. Ou seja, eu achei tão interessante essa reflexão, porque então será que está me faltando sabedoria para discernir entre o que eu preciso mudar e o que eu preciso aceitar? Será que momentos difíceis, situações que às vezes vêm, que não estão nas minhas mãos, eu tenho dificuldade de ter essa serenidade, essa paz interior, de aceitar, já que não está nas minhas mãos? Ao mesmo tempo, será que eu estou tendo a coragem
a coragem de mudar, de encarar e de mudar aquilo que de fato está nas minhas mãos? E como é que a gente pode desenvolver talvez essas 3 virtudes, esses 3 valores, essas 3 virtudes, se a gente puder chamar assim, eu acho que fica melhor, né? Então vamos juntos. Sobre essa questão da serenidade, quero perguntar para vocês aqui, para a gente ir construindo juntos. O que talvez seja mais difícil para você? O que você acha que você está precisando mais? Mais serenidade? Serenidade sendo, sei lá, uma paz de espírito, né? Uma tranquilidade. O que você acha que você está precisando mais de desenvolver? De trabalhar? Você está precisando desenvolver mais a sua serenidade? Você está precisando desenvolver mais a sua coragem? E a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Ou você está precisando, talvez, desenvolver mais a sua sabedoria para, talvez, discernir momentos diferentes? A Fábio já está falando aqui serenidade. João Filho está perguntando aqui, você faz atendimento online? Faço sim, João Filho. Aqui no meu Instagram, inclusive, tem um link da minha bio. Clica lá, tem acompanhamento individual, tem um formulário, só você preencher o formulário, lá tem mais informações de como é que é o meu acompanhamento individual. Você preenchendo lá, ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, tá bom? A Adna falando, né? Tentando mudar o que eu não posso. Né? Então, às vezes, é essa coisa, a gente querer forçar, de querer controlar e mudar aquilo que não está nas nossas mãos. Né? Então, talvez, nesse caso, também faltando serenidade para aceitar aquilo que não está nas minhas mãos. E aí eu fico querendo mudar aquilo que não está no meu controle, não é isso, Adna? Isso é muito comum. Por outro lado, também é muito comum a gente, às vezes, não encarar certas coisas que estão, de fato, no nosso controle. E aí, talvez exija de nós coragem. E aí eu quero deixar um ponto claro aqui. A gente pode até aprofundar de novo, mas já que a gente está falando sobre isso, coragem não é... Quer ver? Vamos lá aqui. Eu vou perguntar para vocês. Adna, é isso, a Maria falando coragem, sabedoria. Qual que é o contrário de coragem? Qual é o oposto de coragem? Vamos ver se vocês estão ligados aqui pra gente fazer isso aqui juntos. A Socorro falando que tá precisando de coragem, a Adriana de sabedoria, a Nila de coragem, a Renata de sabedoria. Pelo jeito, coragem e sabedoria estão sendo os desafios maiores, né? A Fábio aqui falando, sou muito explosiva, falo de ímpeto e me arrependo. Talvez nesse caso um pouco mais de serenidade ou sabedoria, né, Fábio? Para refletir um pouco aí antes de colocar. Adriana, nunca me senti coisa tão ruim como ansiedade e depressão. Adriana, então continua acompanhando aqui a gente. Se você está percebendo que está com ansiedade, com depressão, não se demore para buscar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, tá? É um adoecimento emocional importante que precisa de um acompanhamento. Assim como se você tiver com muita dor de dente, não fica só esperando, comentando aqui na live que você está com dor de dente, não. Procura um dentista o quanto antes, vai ser melhor. Então, procure antes, quanto antes melhor. Nunca é tarde, mas quanto antes melhor. Procure um acompanhamento psicológico e, quem sabe, um apoio médico também vai te ajudar, tá bom? E aí, quero saber como é que vocês... Ó, medo, olha só, viu? Eu perguntei qual que é o oposto de coragem. Aí a Fábio falou medo, a Nila falou medo, a Adna medo, a Givânia medo, insegurança, covardia, contrário de coragem, exatamente. Boa, Adna. Esse que é o ponto. Coragem não é o oposto de medo. Coragem não é a ausência do medo. Ah, eu tenho coragem quando eu não tenho medo. Não. A coragem é agir apesar do medo. É quando eu não deixo o meu medo me dominar. E como a Adna disse bem aqui, então o contrário da coragem é a covardia. E é claro que a gente não está aqui para trazer julgamento, condenação, muito menos apontar culpados.
A gente sabe o quanto que a culpa, inclusive, pode ser, e muitas vezes é uma areia movediça cruel, que às vezes nos atrapalha muito. Então é uma emoção importante de ser trabalhada, de ser reciclada, como eu gosto de falar. Mas a coragem, ela não é a ausência de medo, não é o oposto do medo, mas é agir apesar do medo. E é justamente em momentos onde eu preciso encarar processos de mudança, onde eu preciso me encarar. Hoje eu estava falando também lá com o pessoal do Conexão Jovem, lá da Rádio Jacobina, lá com a Denise, que muito do que impede as pessoas de buscarem ajuda eu fico com medo, é a falta de coragem. Muita gente, às vezes a gente tem duas grandes desculpas universais: eu não tenho tempo e não tenho dinheiro, que normalmente querem dizer: isso não é a minha prioridade no momento. Mas eu já fiz uma pesquisa e é onde a gente colocou algumas outras opções, e adivinha o que veio depois? Não tenho coragem de buscar ajuda. A pessoa às vezes fica com medo de se expor, de falar de si, medo do desconhecido, não sei o que vai acontecer. Ficam com uma grande insegurança, com um grande medo de tentar e não dar certo. Medo de, será que é pra mim? Será que eu vou conseguir entender? Será que eu vou conseguir sair dessa situação? Então eu fico com medo. E eu vou, infelizmente, me acovardando quando eu não ajo. E é claro que quando essa palavra é pesada, eu sei que é pesada. Eu sei que é sofrido, às vezes, talvez a gente esteja passando por uma situação tão difícil, e aonde eu fui deixando o meu medo tomar conta. Quanto menos eu agir diminui o medo. Quanto menos eu ajo, maior o meu medo vai aumentando. Quer dizer, maior o meu medo vai aumentando, ficou estranho, né? Mas o meu medo vai aumentando quanto menos eu ajo. E por isso que eu falo sempre que quanto antes melhor da gente buscar uma ajuda, porque quanto menos tempo eu fico, será que eu vou, será que eu não vou? Fico paralisado, fico meio que ali me fechando, me escondendo, o medo vai crescendo e parece que eu vou tendo menos força. Então, é como se eu tivesse, nesses momentos de medo, eu vou escolher desenvolver a minha coragem, eu vou escolher fortalecer a minha coragem, que também, como a Edna disse aqui, tá com medo? Arruma coragem e vai com medo mesmo. Pois é, Edna. Muitas vezes, essa é um jeito da gente desenvolver a nossa coragem. Porque a nossa coragem ela é desenvolvida não no momento que está tudo bem, está tudo tranquilo, onde está tudo lindo e maravilhoso. A gente fortalece a nossa coragem no momento de medo, de insegurança, de incerteza. E quando a gente decide agir, a gente está fortalecendo esse músculo da coragem, a gente está fortalecendo essa virtude da coragem. E quando a gente não age, talvez a gente esteja desenvolvendo e alimentando um desafio da covardia. Porque às vezes o medo é inevitável, o medo é uma reação natural do ser humano que inclusive nos protege. Mas eu tenho escolha. Eu tenho escolha. Talvez o nosso papo aqui gire em torno das minhas escolhas diante de momentos desafiadores, diante da minha ansiedade, diante do meu sofrimento, diante da minha relação com as outras pessoas, diante da minha relação comigo mesmo. É como se tivessem as encruzilhadas ali. Será que eu vou por ali? Será que eu vou por ali? Será que eu vou pelo caminho da briga, do desespero? Será que eu vou no caminho da reclamação, da crítica, do julgamento, diante de uma situação onde não tenho controle? E aí o que eu faço? Eu me desespero, eu adoeço, ou eu posso ir decidindo desenvolver a virtude da serenidade. E como é que a gente desenvolve a virtude da serenidade? Não é na hora que está tudo tranquilo.
Ah, eu quero desenvolver a serenidade quando eu estiver na beira da praia, tomando uma cerveja, uma água de coco, aonde todos os meus boletos estiverem pagos, aonde eu estiver ganho na loteria, aonde todas as pessoas que eu amo e todos os meus familiares estiverem super bem, sem nenhum problema, aonde a minha vida estiver maravilhosa e eu estiver de férias, numa praia paradisíaca, cheio de dinheiro no bolso, aí eu vou desenvolver a minha serenidade. Até lá eu vou ficar maluco, preocupado, passando mal, e como é que eu faço isso? Me desesperando, me descabelando, querendo forçar a barra, querendo mudar o que não tá nas minhas mãos mudar. É ou não é? Então, a gente vai desenvolver a nossa serenidade e às vezes é no meio do caos mesmo. A gente vai desenvolver a nossa serenidade no meio do desafio. A gente vai desenvolver a nossa serenidade diante de uma grande frustração, de algo que não está nas nossas mãos. E aí, talvez, qual que é a sua fonte de inspiração? Se for, sim, a sua fé, a sua religião, se for o seu amor, se for por você mesmo, já seria mais do que suficiente. Se for por alguém que você ama, se for por uma causa maior, se for por um senso de contribuição, se for por um senso do que você veio fazer aqui nesse planeta, se for por um movimento de alto amor, de que eu me desesperando, me descabelando aqui, só estou piorando a situação. Isso aqui não está nas minhas mãos. Talvez seja nesse momento que eu posso decidir. Eu vou desenvolver a minha serenidade, mesmo que no meio do caos. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Exatamente, a gente tá falando. Serenidade a gente desenvolve na hora que você quer mandar alguém para aquele lugar e você respira e diz: epa, não, vou ser serena. Maravilha, Adna. Acho que você deu um ótimo exemplo aqui. Ótimo exemplo, na hora que a gente está ali para explodir. Então, quem comentou aqui que gostaria de ter mais serenidade diante de uma situação que não está nas minhas mãos? Essa situação não está nas minhas mãos. O que não está nas minhas mãos? Vamos pensar aqui, o que não está nas minhas mãos? O que a outra pessoa está pensando ou deixando de pensar? Está nas minhas mãos? Eu consigo mudar isso? Eu consigo controlar isso? O que mais? Vamos colocando aqui. O que não está nas minhas mãos? Está nas minhas mãos entender ou dar um stop, parar esse desafio todo que a gente está vivendo? Está nas minhas mãos? Eu controlar se todo mundo está todo mundo tomando vacina, se está todo mundo usando máscara, o que as pessoas estão pensando, o que as outras pessoas estão fazendo? Isso está nas minhas mãos? O que mais que não está nas minhas mãos? Se vai chover ou se vai fazer sol, está nas minhas mãos? O que mais que não está nas minhas mãos? O que mais que eu posso ter a clareza e a percepção? E aí talvez a gente já esteja trabalhando essa terceira virtude da sabedoria. Da gente usar a nossa reflexão, de usar a nossa capacidade de discernir, de pensar. O que não está nas minhas mãos? E aí nessa hora a gente pode decidir, escolher. A gente pode respirar fundo e pensar: eu vou escolher isso aqui. Eu não vou mais ser refém das minhas próprias emoções, dos meus próprios movimentos, das minhas próprias reações. Não vou querer ficar colocando a culpa no mundo, nos outros. Eu vou assumir o protagonismo da minha vida aqui diante dessa adversidade complicadíssima, muitas vezes, ou diante de um sinal vermelho, diante do engarrafamento, diante de uma fila no banco, no mercado, diante de alguém que fala alguma coisa, que faz alguma coisa que talvez não combine comigo. Vamos fazer um exercício aqui. Quem quer desenvolver mais a serenidade? Quem quer desenvolver mais a serenidade? Eu escolho desenvolver a minha serenidade.
eu decido desenvolver a minha serenidade. Porque se tem uma coisa que faz com que a gente não resolva nada na vida, é achar que nada tem a ver com a gente. Aí a gente culpa o mundo inteiro, se sente vítima. A gente se sente uma vítima, onde a gente não tem força, não tem escolha, onde o que nos resta é nos queixarmos, reclamar, queixar, criticar e não fazer nada. Porque o que eu tenho para fazer, né? E o princípio da mudança da nossa vida está quando a gente percebe que a gente não é essa vítima que a gente estava se sentindo, que a gente estava acreditando que era. E que às vezes a situação muitas vezes não está no meu controle, mas como eu vou reagir, tá. Você vê a diferença? O que aconteceu, o que está acontecendo, talvez não esteja nas minhas mãos, mas como é que eu vou reagir a isso? Tá nas minhas mãos ou não tá? Vocês sabem daquela regrinha dos 90-10, né? Ou dos 10-90. Que 10% é o que acontece com a gente. Que não está nas nossas mãos na maioria das vezes, e muitas vezes. E o 90 é como que eu lido com o que acontece na minha vida. Isso está nas nossas mãos. Então, você gostaria de lidar com mais serenidade? Você escolhe, coloca aqui, eu escolho, eu me desafio a lidar com mais serenidade a partir de agora, com as coisas que não tiverem nas minhas mãos, não tiverem no meu controle. Coisas que eu preciso aceitar. Tá chovendo. Vou fazer alguma coisa, vai parar de chover? Tá fazendo muito calor, tá fazendo muito frio. Agora, como eu vou reagir ao calor? Como eu vou reagir ao frio? Como eu vou reagir a qualquer coisa que esteja acontecendo comigo? Eu escolho, eu me desafio. Muito bom, Ágina. Eu escolho, eu me desafio a ser mais serena. E aí a gente pode já ir mudando a nossa relação com alguma adversidade. Vai ser uma forma de eu exercitar a minha serenidade. Pode vir. Agora vai ser a minha forma de exercitar minha serenidade. Eu vou sair uma pessoa melhor de um desafio aqui. Quando alguém me xingar no trânsito, quando alguém buzinar, quando alguém vier de repente, talvez despejando alguma coisa ali, que talvez tenha muito mais a ver com essa pessoa e não está no meu controle, eu posso sair melhor, eu posso sair com a minha serenidade mais desenvolvida. Maravilha, Nila, né? Eu me desafio e escolho ser mais sereno. Muito bom, muito bom. Agora então vamos para o segundo momento. Uau, tá passando rápido o nosso tempo aqui. Mas vamos lá, a gente ainda tem aqui uns 20 minutos, meia hora. Vamos lá. Eu vou contar uma historinha rápida sobre serenidade. Diz que tinha um mestre que ele ia perambulando, assim, ele ia andando em diferentes regiões, diferentes lugares, e ele tinha os discípulos que o seguiam. E às vezes eles iam pelo mato, pela mata, pela floresta, pelo campo, às vezes pela cidade, né? Mas isso, sei lá, muito tempo atrás, então era mais no campo, na floresta. E eles estavam atravessando uma floresta. E chegou um momento que o mestre virou para um discípulo de confiança ali, que era um dos mais antigos, e falou: olha, tô vendo que o pessoal aqui tá com sede, está todo mundo com sede. A gente passou por um córrego ali, onde passava uma aguinha ali, um riachozinho. A gente passou por esse riacho há 1 hora atrás. Uma meia hora, 1 hora atrás. Então leva aqui as nossas vasilhas de água, volta lá no riacho, enche de água e traz aqui. Enquanto isso, a gente vai ficar descansando um pouco aqui, a gente vai ficar respirando um pouco aqui, enquanto você vai lá, pega a água e volta. Ok, claro, mestre, será um prazer. E ele pegou lá as garrafas ali, as coisas que eles carregavam um pouco de água, e foi andando. E ele foi andando, até que ele chegou no córrego ali onde passava a água,
só que tinha acabado de passar um monte de gente, um monte de cavalo. Então, aquele solo ali de terra, de material em decomposição, subiu e a água que era limpinha ficou toda suja. Então a água ficou toda suja. Ele olhou aquela água suja ali, meio barrenta, tinha subido barro, tinha subido a lama ali. Ele olhou e falou: não, essa água não dá para beber. E aí então ele foi voltando, mais aquela meia hora, uma hora, e chegou lá no mestre. Falou: olha, mestre, você me desculpa, infelizmente tinha passado muita gente, cavalo e tudo mais, bem na hora, um pouquinho antes de eu chegar. E a água estava lamacenta, estava água suja, não deu para trazer a água. E aí o mestre falou: olha, mas eu te falei para você ir lá, buscar água e voltar com a água. Então, pode ir lá de novo e só volta com a água. E aí, esse discípulo, na hora, veio uma raiva, uma agonia, mas eu estou explicando, mas será que ele não ouviu? Ao mesmo tempo, claro, toda a admiração e todo o respeito que ele tinha pelo mestre não fez se calar ali na hora e não questionar, mas não, tudo bem. E aí ele pegou de novo, já tinha andado mais de uma hora, ido, voltado para explicar. E ele foi chateado. Ele foi: nossa, mas não é possível, eu tô fazendo tudo aqui, eu tô fazendo tudo certo, eu tô seguindo, e eu expliquei, e não é possível que ele não entende que a água tava lamacenta, o que eu vou fazer de novo lá? Deve demorar um tempão. E aí ele foi indo, e os pensamentos, e a agonia, e veio uma raiva, e veio, que raiva, pois é, veio a raiva, veio a agonia, veio, né, uma insatisfação, uma frustração. Pô, será que ele não entendeu? Você acha que ele achou que eu tava mentindo? Não é possível que eu tô tentando dar o meu melhor aqui, e tal, e tal, e tal. E ele foi pensando, e ele chegou lá, e aí eu sei que demorou 1 hora, 2 horas, até que de repente volta. Aí já tava mais no final do dia, já tava quase montando acampamento ali mesmo, até que volta o discípulo com as cumbucas ali de água e com um brilho no olhar, com um sorriso e com um brilho que o pessoal ficou até espantado. E aí ele chegou, estava todo feliz e todo animado, e trouxe aqui a água. Falou: mestre, aqui a água. E sabe, mestre, que eu quero te agradecer profundamente. Talvez foi uma das, como sempre foi uma grande lição, mas talvez uma das maiores lições que eu tenha recebido de você, e eu agradeço do fundo do meu coração. Porque você sabe, mestre, que eu confesso que eu fui daqui até lá no córrego chateado, frustrado, com raiva, e remoendo nos meus pensamentos, me questionando e brigando nos meus pensamentos. E eu cheguei lá, mestre, e a água ainda estava lamacenta. Mas como você disse que era para eu ficar lá e só voltar com a água, eu sentei ali do lado e fiquei esperando aquela material em decomposição ali, aquela lama baixar. E enquanto eu estava sentado ali esperando a areia, a terra, as folhas baixarem, a maravilha foi que os meus pensamentos, minhas emoções, a minha raiva, a minha frustração também foi se assentando. E minha mente e o meu coração, assim como a água, foi ficando cada vez mais limpa, cada vez mais clara, cada vez mais transparente. E eu pude perceber, mestre, que na verdade não era sobre a água, não era sobre riacho, mas talvez era sobre como a gente pode desenvolver a nossa serenidade. É ou não é? Então, talvez nesse momento onde a cabeça vai, a raiva e a frustração, será que a gente já parou um tempinho para respirar, para sentar, para meditar, para se acalmar, antes de tomar uma decisão de forma mais abrupta, antes de responder, antes de brigar, antes de ir lá e querer discutir e tudo mais?
Será que essa historinha faz sentido para vocês? Será que pode ser um exercício? Vamos lá, agora tem outra parte importante. Boa noite, Marineide. Oi, gente, tudo jóia? Pois é, a gente às vezes demora a entender. Eu gosto muito dessa historinha porque vão ilustrando, talvez, momentos aí da gente... Opa, voltou. Momentos da gente refletir, né? Agora temos o segundo ponto. Temos a segunda virtude, que é a da coragem. Temos o segundo ponto, então, a serenidade para aceitar aquilo que não está no meu controle. Aquilo que eu não consigo mudar e às vezes eu preciso aceitar. Agora, por outro lado, oi, Iravelli, bom ter você aqui, tudo bem? Iravelli aí, participando do nosso psicodesafio. Encerramos ontem a mentoria Chega de Crise de Ansiedade. Iravelli estava lá com a gente, bom tê-la aqui, Iravelli. Estamos abrindo a próxima turma aí da mentoria Chega de Crise de Ansiedade. O link está na minha bio também, se você quiser está sofrendo com crise de ansiedade, perceber que chegou o seu momento de dar um chega nas crises e quer de fato se empenhar para isso. Se você estiver tomando a coragem suficiente para mudar algo que está no seu controle, mudar, e quer minha ajuda para isso, preenche lá o formulário. A gente tem uma seleção, claro que você vai precisar sim se implicar, assim como a Irabelli fez, e pode até aqui compartilhar com a gente como é que foi a própria experiência dela, se ela quiser. Boa, Irabelli. E a Socorro está dizendo que o que está faltando é sentar e refletir, a Nira falando que faz sentido, né? Então, gente, agora é o outro momento. Porque às vezes tem situações que estão sim no nosso controle. Que estão sim no nosso controle, no nosso alcance, e estão na nossa responsabilidade de encarar e de mudar. Eu não acho que a gente tem que só aceitar e conviver o resto da vida tendo crise de ansiedade. Eu não acho que a gente tem que só aceitar e achar que a vida é assim mesmo, a vida é só sofrimento, eu mereço ficar sofrendo pro resto da vida mesmo. Eu mereço ficar passando mal aqui todo dia, me tremendo todo, tendo meu coração saindo pela boca, suando frio, tendo crises de ansiedade, tendo ataques de pânico, tendo a sensação de que eu estou morrendo. Não é uma coisa que eu preciso ficar fingindo para todo mundo que eu estou bem. Ah, não, é assim mesmo. Então, olha só como é desafiador. Tem situações que não estão no nosso alcance. E aí, como é que é importante, talvez, a gente desenvolver essa serenidade. Por outro lado, tem situações que estão, sim, no nosso alcance. E aí, se a gente inverte essa ordem, aí a gente quer controlar todo mundo, mas na hora do nosso vamos ver aqui, não, deixa pra lá, depois eu faço, não, agora eu tô sem tempo, agora eu tô sem isso, não sei o que lá. Ah, vai que não dá certo, então eu não vou nem tentar. Ah, mas ninguém me apoia. Ah, mas ninguém me ajuda. Como se você, como adulto, o mundo tem que te ajudar mais do que você mesmo tem que se ajudar. Será? Será que nessa hora de fazer alguma coisa por você, para sua vida, para construir uma vida, uma saúde que você quer ter, será que os outros que vão ter que fazer por você? Ou será que é nessa hora que eu preciso, então, de exercitar a minha virtude da coragem, de encarar? Posso encarar um passo de cada vez, posso não querer ir sozinho, posso buscar referências, buscar apoio, buscar ajuda. Inclusive é recomendado que sim, a gente precisa reinventar a roda sozinho. Mas o passo, quem tem que dar sou eu. E às vezes eu tô morrendo de medo. Quem nunca aqui viveu uma situação onde sabia que tinha que fazer alguma coisa? Às vezes eu já até sabia o que eu tinha que fazer, mas eu tava me faltando coragem. Tava com medo e o medo foi aumentando e o medo foi tomando conta e eu não agi.
E quando eu não agi, parece que o medo foi ficando ainda maior, ele foi me paralisando ainda mais. Quem nunca viveu alguma situação como essa aqui? Quem nunca, né? E aí nessa hora, será que a gente também não está numa encruzilhada? Meu Deus, eu estou com medo, eu não tenho certeza do que vai acontecer, eu não tenho certeza se eu vou dar conta, mas do jeito que tá, eu não quero ficar aceitando. Não, isso não é algo para eu aceitar e não mereço ficar vivendo assim pro resto da vida. E aí, que virtude eu preciso desenvolver nessa hora? Será que eu vou pelo caminho da covardia ou da coragem? Será que eu estou desenvolvendo mais um músculo da covardia ou da coragem? E aí a última coisa que eu quero parecer aqui é estar chamando, ou que você pense, não, eu sou covarde, eu sou corajoso. Na verdade, a cada momento a gente tem uma oportunidade de desenvolver e de agir com coragem ou de agir com covardia. Isso não quer dizer que eu sou corajoso, muito menos ou medroso, ou muito menos covarde. Mas é como que eu vou decidir e escolher agir. Quando a gente falou de culpa, e eu acredito muito na importância da gente reciclar a culpa, eu não vou me delongar aqui, mas é importante a gente reciclar a culpa em responsabilidade. A culpa nos paralisa, faz a gente ficar olhando para trás e remoendo o que aconteceu. E aí eu fico naquela areia movediça, eu me sinto culpado, não faço nada para melhorar, fico me sentindo a pior pessoa do mundo e só fico alimentando aquela energia ruim ali. Por outro lado, se eu tento transformar essa culpa em responsabilidade, a responsabilidade, a habilidade de responder, eu quero desenvolver minha responsabilidade, então responsabilidade me ajuda a olhar para frente em vez de olhar para trás com uma culpa, ela me mobiliza em vez de me paralisar com uma culpa, ela me ajuda com uma frase que eu acho que acompanha bem esse processo de reciclagem de culpa para responsabilidade, que é, diante disso tudo que aconteceu, o que é possível se fazer agora? Então tá aí aqui a receita para reciclagem emocional, a reciclagem da culpa. Essa frase, independente do que aconteceu, o que é possível se fazer agora? E agora eu vou escolher fortalecer a minha coragem ou fortalecer a minha covardia? Eu vou encarar com coragem, apesar do medo, e vou dar passos na direção que eu sei que está nas minhas mãos e cabe a mim encarar, ou eu vou empurrar isso para alguém e ficar ali me queixando? Aí Thaís comentando aqui, tomar a decisão de mudar e encarar a ansiedade é a parte mais difícil. Pois é, Thaís. Ao mesmo tempo é a parte mais libertadora. Porque é a parte mais importante, porque sem ela, nada depois acontece. Infelizmente. Enquanto a gente está se sentindo, não é se fazendo de refém, tô me fazendo de vítima, não, a gente está se sentindo. A gente chuta uma pedra no chão e a gente tem certeza que aquela pedra estava ali só para sacanear a gente vira vítima da pedra que a gente chutou. Mas, por quanto tempo eu vou ficar nessa posição? Por quanto tempo eu vou ficar me sentindo refém da pedra que eu estou chutando? Aí eu continuo chutando ela só de raiva e me sentindo mais refém ainda, porque meu peso só está piorando a dor. Ou eu vou sair dessa posição e vou assumir a responsabilidade, vou assumir as rédeas para a minha vida e vou provavelmente ter que ir com medo mesmo. Porque se eu ficar sentado esperando o medo passar, ele só vai tomando conta, né? Ele vai criando raiz aqui, vai me segurando cada vez mais. Então eu quero convidar vocês aqui para o que a gente colocou. Escreve em algum lugar, escreve no seu caderno, escreve aqui nos comentários. É uma decisão. Perceba que você tem uma decisão. Não decidir também é uma decisão. Se eu não decido, eu também estou decidindo. Thaís comentando, há 2 meses procurei terapia, uma vida mais saudável
e tratar das feridas passadas. Que maravilha, Thaís! Imagino que 2 meses, talvez nem seja tanto tempo assim, mas eu imagino que você já esteja colhendo os frutos dessa sua decisão corajosa, que com certeza não foi sem medo. Tenho certeza que não foi sem medo, que não foi fácil. Então quero te parabenizar por esse movimento. Eu quero perguntar aqui, quem percebe, quem quer escrever, a decisão está nas minhas mãos e eu decido agir com coragem. Eu decido agir com coragem. A Socorro aqui, a partir de hoje, vou tomar coragem. Lembrando que a coragem não é, o contrário da coragem não é o medo, é a covardia. E é claro que, como eu já falei aqui, vamos repetir, porque a gente aprende com repetição e com emoção. Estamos querendo apontar o dedo para ninguém aqui. E todos os dias a gente tem várias escolhas. E a gente pode se desafiar no próximo momento, na próxima situação, ou o que eu já percebo, que eu já sei que eu preciso fazer, e estava me faltando coragem, agora eu vou botar uma dose de coragem, assim como a Socorro falou, e daqui para frente eu vou tomar coragem, eu vou lá, eu vou encarar isso. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, mas eu vou agir com coragem, trazendo essa virtude para mim, eu vou agir com coragem. Posso pedir forças, posso pedir ajuda. A decisão está nas minhas mãos, eu decido ter coragem, como a Thaís colocou aqui. Porque assim, como é que vocês acham que é mais fácil de ajudar alguém? Alguém que tá, a Nila, vou tomar coragem, alguém que tá lá fazendo alguma coisa e tá pesado, e tá difícil, e aí você vê que a pessoa tá lá agindo, tá fazendo, e ela, poxa, você me ajuda, é uma coisa. Outra coisa é a pessoa ficar sentada, pelo amor de Deus, me ajuda, e não faz nada. Me carrega no colo, me ajuda. Quem que você acha que você fica mais disposto a ajudar? Quem que você consegue ajudar? Uma pessoa que tá ali, tá empurrando, a pessoa furou, sei lá, estragou o carro ali e ela precisa de ajuda para empurrar o carro. Quem que é mais fácil da gente ajudar? Alguém que pega, desce e tá lá empurrando. E aí você, pô, para aí, aqui que deixa eu ajudar. Ou alguém que tá, o carro parou, oh, empurra meu carro pra mim, e fica sentado na janelinha lá. Oh, empurra aí pra mim. Ué, mas que folga, e você? Não vai empurrar? Não, o carro é teu, ué. Então tem muita gente que fica na janelinha, ah, pelo amor de Deus, empurra meu carro. Ninguém me ajuda. Ninguém me ama, tô aqui, meu carro aqui parado. Às vezes nem ajuda eu não peço, ou se não peço ajuda de uma forma tão infantil que assim, empurra aí, me carrega aí. E você acha que tá todo mundo tá tendo as suas lutas também, tá todo mundo aí correndo atrás de sobreviver, ainda mais nesse mundo louco que a gente vive. Agora, para você e começa a empurrar seu carro, se você vai ver se não vai vir 1, 2 ou 3 e gente pra... Até fala, não, entra aí, vai lá, segura aí, acelera que a gente vai empurrar aqui. É ou não é? O que é mais fácil? Como é que é mais fácil de receber um apoio, uma ajuda? Quando você está ali fazendo, tentando, correndo atrás, buscando? Ou quando você está ali, ah, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, eu estou muito mal. É ou não é, gente? Boa, a Maciele está falando aqui, fui encaminhada a visitar um psiquiatra, no primeiro momento eu resisti, mas tomei coragem, fui, foi muito bom, estou mais esperançosa. Que bom, Maciele mesmo, né? Que bom, Maciele, você deu um passo importante. Uma outra coisa que é importante de se compreender é que só o remédio não costuma resolver sozinho. O remédio, ele dá um alívio, ele contém mais ou menos ali os sintomas, mas você precisa entender por que você adoeceu, quais foram as causas, o que você precisa mudar na sua vida, às vezes dentro da sua cabeça, os seus pensamentos, os seus hábitos, que feridas você precisa curar da sua história de vida. Isso o remédio não faz. Para que depois você possa ir retirando o remédio e estando bem. Porque você deu um ótimo, grande passo, parabéns, mas não se estacione nele, porque é isso que às vezes faz com que pessoas fiquem tomando remédio há anos, ué, mas não está resolvendo, mas é porque eu preciso associar o tratamento, um cuidado emocional. Eu falei hoje mais cedo do tripé, você acionou um dos tripés, que é o apoio médico, importante ter um apoio psicológico e de preferência depois ter um cuidado com o seu corpo.
cuidar melhor do seu corpo, fazer alguma atividade, movimentar o seu corpo, cuidar da sua alimentação. Então, esse tripé é o que tende a ter resultados mais rápidos, resultados mais significativos, mudanças mais profundas, para que depois você não precise mais do remédio e, eventualmente, nem precise mais do processo psicológico. Você aprendeu a cuidar de si, aprendeu a se amar mais, aprendeu a ter mais saúde, e aí você vai poder manter a sua saúde física, mental, sem depender mais, sem precisar mais desses apoios. Enquanto há esse adoecimento, esse tripé é o mais indicado, tá bom? E aí serve para a pergunta da Nila aqui: Pedro, eu desejo deixar de tomar o remédio tarja preta. Eu não falo nem nome de remédio aqui, porque às vezes aí um ouve aqui, vai lá pegar do irmão, da vizinha, da prima, e isso é um perigo. Então, Nila, mesma coisa. Busca um processo emocional para tratar das suas emoções, entender o que te fez te adoecer, mudar certos hábitos internos, pensamentos, curar certas feridas, ter uma nova disposição para a sua vida em relação a você com você mesmo, entender, tem vários pontos, por exemplo, na mentoria Chega de Crise de Ansiedade, a gente trabalha vários pontos que às vezes, mas o que isso tem a ver com a minha ansiedade? Mas tem. Você cuidar das diferentes áreas da sua vida, você cuidar da sua autoestima, se tratar melhor, se tratar com mais carinho, com mais amor, você olhar para questões familiares, olhar para questões da sua história de vida, da sua infância, cuidar com seus hábitos, com o que você fala, como você fala consigo mesmo. Então tem muita coisa que parece que nem está ligado com a ansiedade, que são as causas, é o que está por trás. E depois, quando você faz isso, e aí você pode voltar no seu médico e ele vai retirando o remédio, que você não precisa mais dele. Mas não tire de uma hora para outra só porque cansou ou enjoou, porque aí acaba às vezes tendo um efeito rebote, como a gente chama, que o corpo se acostumou com aquela ajuda química ali, e às vezes se eu tiro de uma vez, muitas vezes eu acabo tendo um aumento ainda maior ali, uma dificuldade ainda maior em relação a tudo que eu estava sentindo. Então, é bom te retirar com orientação médica e depois que você está realmente tratando as causas e cuidando melhor de você, tá? Gente, então tá bom, estamos chegando no finalzinho aqui. Hoje ainda tem mais uma live, fui convidado para uma live, hoje o dia tá intenso, mas eu quero focar aqui, a gente já vinha falando disso, a gente falou sobre a serenidade, falando sobre a coragem e a sabedoria. E a sabedoria? A sabedoria, nessa conversa, nessa reflexão, nessa inspiração que a gente tirou dessa oração, é a sabedoria para discernir o que eu posso mudar e o que não está no meu controle. E como é que a gente desenvolve a nossa sabedoria? Exercitando. Não sei se vocês já viram uma chargezinha, e aí é para... Vocês já viram aqui? Esse aqui parece um lápis, mas é uma caneta, tá vendo? Mas ele parece um lápis, né? Vocês já viram um monte de lápis todo lindinho e um menor com a ponta quebrada, uns pontos quebrados e todos uns bonitinhos. Já viram isso? Aí tem assim, é muito fácil parecer perfeito se você não faz... É muito fácil parecer perfeito. Tô até gaguejando aqui. É muito fácil parecer perfeito se você não faz nada nenhuma. Como é que a gente desenvolve a nossa sabedoria? Vivendo. Tem outra chargezinha do Snoopy. Eu me sinto mal, porque se eu fosse voltar no tempo, eu não teria tomado aquelas ações erradas que eu tomei na minha vida. Mas se você não tivesse tomado as decisões erradas, você não teria aprendido o que você aprendeu, e agora você sabe tomar as decisões certas por conta das erradas que você tomou. Então, o desenvolver da nossa sabedoria, a meu ver, é vivendo. Não é? Você quer ser um lápis lindinho, que nunca fez nada, ou você quer encarar a vida, ou você quer aprender com a vida, com os tropeços, ou não se levar tão a sério, caiu, tropeçou, riu, sacudiu, levantou a poeira, sacudiu a poeira e deu volta por cima. Então, eu acredito de verdade que a nossa sabedoria a gente não desenvolve se escondendo da vida. A gente desenvolve tomando decisão certa, às vezes errada, encarando.
se perdoando, perdoando o outro, não querendo se exigir ser perfeito, não querendo exigir perfeição de ninguém. A gente está aqui para aprender. Sabe a diferença do mestre para o discípulo? Essa eu gosto muito também, é que o mestre já errou mais do que o discípulo já tentou. Você está tentando, você está buscando, ou você está se escondendo? Porque desenvolver sabedoria, esse lápis é muito sábio. Ué, mas como ele pode ser sábio se ele nunca nem se jogou para a vida? Não estou falando para a gente ser inconsequente, não estou falando para a gente não medir, não refletir sobre o que a gente vai fazer na vida. Mas a gente aprende fazendo. Às vezes a gente tem uma ideia, vem da escola, né, que, meu Deus, aquilo que eu errei, porque eu sou uma pessoa muito ruim. Não, mas como é que eu posso aprender? Às vezes aquilo que eu errei me indica aquilo que eu preciso aprender. Se a gente conseguisse lidar melhor com os desafios, com os tropeços, é ali onde fica claro onde eu posso aprender mais, é justamente onde eu tentei, não foi tão legal, posso melhorar, vou de novo, respiro. Então, o que eu quero trazer aqui para a gente fechar? O desenvolvimento da minha sabedoria está no ciclo de buscar serenidade, respirar fundo. Isso aqui não está nas minhas mãos. Ao mesmo tempo, nossa, será que isso está nas minhas mãos? Acho que eu vou com coragem, vou encarar. E aí, de repente, eu vou refletir. E aí, consegui? Será que isso era para eu aceitar? Não. Será que isso eu tinha que mudar? Será que tem um jeito para falar? Será que eu posso falar melhor o que eu quero dizer, sem às vezes brigar, sem ofender, sem ser violento nas minhas palavras, nos meus gestos? Aí será que eu posso aprender com isso? E aí eu vou tentar de novo. E aí agora vem essa situação, nossa, como é que eu posso talvez lidar com maior tranquilidade, maior serenidade? Nossa, eu acho que eu estou um pouco mais forte, agora vem uma situação que eu não achei que ia aguentar, agora eu estou aguentando. E agora é essa? Não, eu tenho que correr atrás, essa vamos lá, vamos com coragem. Aí depois eu reflito. E aí? Foi bom? Não foi? O que pode melhorar? O que eu tenho para aprender? E aí eu vou fortalecendo a minha sabedoria, vou conseguindo discernir. Então é como se fosse nesse ciclo que a gente vai girando na vida. E a gente vai girando, e a gente talvez não se levar tão a sério. Ao ponto de, ai meu Deus do céu, eu não posso errar, vai que vão falar, quando o mundo tá parando só pra ver você. O mundo tá ali parado só pra ver se você vai errar ou não. Não! Sabe o que o mundo tá preocupado? Se tá todo mundo olhando pra ele também. Eu falei nisso no último episódio, às vezes a gente fica tão preocupado com o que os outros vão pensar e os outros estão muito preocupados com o que a gente vai pensar, o que o mundo vai pensar, e a gente fica ali se comparando e querendo se esconder, como se o mundo tivesse muito preocupado com a gente. Se tem alguém que está muito preocupado com o que a gente faz ou com o que deixa de fazer, talvez essa pessoa está precisando de mais de ajuda, está se ocupando da vida dos outros em vez de ocupar da próxima. E é essa pessoa que você está preocupado e é a partir da reação dela que você vai balizar a sua vida. Ou outro caso, é você que está querendo cuidar da vida de todo mundo, criticando os outros e tal, e aí você acha que está todo mundo te criticando também. Porque você sabe que é esse que acontece. Se você não aprende a se tratar de forma mais amorosa, mais respeitosa e fica se criticando, a tendência de você ser muito crítico, muito jogador com todo mundo é alta. E o pior, a sensação de que está todo mundo te olhando, te julgando e te criticando. Eu posso apostar, um chicabom aqui, posso apostar que se você tem a sensação de que está todo mundo te olhando, te julgando, te criticando, te colocando para baixo, adivinha quem está fazendo isso mais? Adivinha quem está fazendo isso mais? Se você tem a percepção de que todo mundo está te olhando, te julgando, te tratando mal, adivinha quem que está fazendo isso com você mesmo? Adivinha? Será que eu não estou me julgando, me criticando, me condenando? E aí quando alguém faz o mesmo, ai meu Deus, tá vendo? Agora, se você estiver ocupado cuidando de você, cuidando da sua saúde, investindo o seu tempo, sua energia, seu dinheiro em você, na sua paz de espírito, no seu sucesso, no seu aprendizado, na sua vida,
Você não vai ter tempo para ver. Aí sabe o que acontece? Às vezes você começa a reconhecer mais elogio, você começa a receber mais elogio, você começa a se conectar com pessoas que estão nessa mesma vibe. É a frequência, a gente bota na rádio, você sintoniza a rádio que você não quer e fica reclamando da rádio e não muda a sintonia. E mudar a sintonia não é só mudar o botãozinho da rádio, não. É exercitar essas virtudes que a gente está falando aqui, não é? Ir, tropeçar, cair, levantar mais rápido, levantar mais forte, levantar com mais força interior, a partir dos momentos difíceis mesmo, não é na praia ganhando a loteria, não. Não é, gente? Boa! Valeu, Iravelli, valeu, Thaís, Anjo, valeu, Valéria, boa, Nila, medita sim, Socorro, Adna, vamos nessa. Lá o Silva, né? Que bom, Nila. Gente, muito bom. Se você tá vendo ou ouvindo em outra rede, me procura aqui no Spotify. Se você estiver ouvindo no Spotify, me procura aqui no Instagram. É a forma mais fácil da gente conversar. Pedro Costa, _ Fala Ansiedade. Estamos abrindo agora em setembro. Eu sei que isso aqui vai ficando aí, né? Mas vem aqui no meu Instagram, veja se de repente a gente não está, num momento como agora, abrindo novas vagas para a próxima turma da mentoria Chega de Crise de Ansiedade, abrindo novas turmas para o Psicodesafio para mais autoestima e menos ansiedade. Enfim, desejo de coração, muita serenidade, coragem e sabedoria para todos vocês, para todos nós. E repetindo os meus 3 valores que eu gosto muito de colocar: muito amor, muito humor e muita energia para vocês. Tudo de melhor e até a próxima. Beijão!